Muito pessoal, a gente tá lá em cima, tá ótimo, muita gente online mesmo. Bom, antes da gente começar, né, você vai se concentrar, vou pedir para você se concentrar nessa aula, né? Permita esse tempo só para você. Feche as outras janelas, né, para sua concentração aumentar, para a transmissão sair perfeita e você aprender o máximo possível com essa aula. Eu sei que é difícil se desconectar das outras coisas, mas permita-se desconectar um pouco dessas outras coisas que não vão te ajudar. Vai ser bastante conteúdo, né? Vai ser bastante conteúdo num curto espaço de tempo. Então, não é você colocar na sua cabeça, claro, que você vai entender tudo que eu vou dizer aqui hoje, que você vai absorver tudo. O foco aqui é que pelo menos você saia melhor do que você entrou. Cada coisa nessa aula foi colocada especificamente em ordem para você aprender da melhor maneira possível, tá bom? Então agora você vai dedicar sua atenção a esse conteúdo e vai ficar até o final sem ansiedade, sabe? Você acredite em mim, confie. Você está no melhor lugar possível nesse momento. Você sabe disso. Bom, então vamos começar? Bom, aqui é o professor David Assis, como você já sabe. E agora, nessa apresentação, que não vai demorar muito, você vai descobrir como é possível você aprender inglês em apenas 30 dias. Isso mesmo, pessoal. Você vai descobrir como é possível você aprender inglês em apenas 30 dias. Se você já sabe que ser bilíngue eleva o nível de uma pessoa para o próximo nível, e se você já acha que já deveria ter aprendido inglês há muito tempo, essa apresentação aqui é exatamente para você. Olha, eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade. Talvez, se eu tivesse no seu lugar, provavelmente ouvindo exatamente o que eu estou falando, eu também pensaria a mesma coisa, que é bom demais para ser verdade. Mas isso, se isso não tivesse funcionado para mim, para as minhas dezenas de alunos e amigos pessoais e alunos, também eu também pensaria assim. Mas o fato é, isso funciona. Mas dá uma olhada aqui agora. Eu vou mostrar para você. Não adianta só falar, eu vou mostrar para você. Dá uma olhada aqui agora. Esses aqui são só alguns dos que também conseguiram fazer isso. Bom, pessoal, esse aqui é o Júnior. Ele é um aluno meu. Dá uma olhada. O Júnior, pessoal, há alguns meses ele simplesmente não falava inglês. Olha só o nível que ele tá. Você pode ver que ele tá escrevendo, a escrita dele tá ótima, o vocabulário dele tá ótimo. Isso com menos de 90 dias de aplicação do método, pessoal. É uma coisa muito fora da caixa, uma coisa, sabe, muito além da realidade. É extraordinário. Você vê que eu mandei áudios para ele, né? E ele entendeu os meus áudios e fez uma resposta em cima dos meus áudios. Então, quer dizer, ele também consegue ouvir conversa, ele consegue, né? Ele consegue fazer tudo, né? Não só escrever, não só ler, mas também ouvir, conversar. Inclusive, ele me manda áudios agora, hoje em dia, né? E, enfim. Bom, esse aqui, pessoal, esse aqui é o Jefferson. O Jefferson, pessoal, ele é um aluno, ele é mais novo, né? Ele aplica o método. Não tem nem 30 dias que ele está aplicando o método e olha o nível que ele também já está. É muito rápido, pessoal. Uma coisa assim fora de série. Bom, e além do Júnior, do Hélio, também vamos falar aqui um pouco da Mariana, pessoal. Olha a Mariana. Dá uma olhada nessa conversa. Bom, a Mariana, ela também aplicou o método, né? E ela é uma amiga pessoal minha, que também aplicou o método, né? Eu passei como sou amigo dela. Ela conseguiu entender como funciona o método inglês relâmpago e ela tá aí. Ela foi para os Estados Unidos, né, agora e tá lá como cheerleader. Pessoal, vamos lá então. O fato é, hoje isso não é só possível, como também é acessível para qualquer pessoa. Não precisa ser um gênio para aplicar esse método. E é exatamente nessa apresentação que eu vou te explicar, passo a passo, como todos eles estão conseguindo esses resultados incríveis em 90 dias, 30 dias, de uma maneira muito simples. Eu vou explicar para vocês. Mas então, como é que é possível aprender inglês em apenas um mês? Eu vou explicar exatamente como, mas antes de eu te explicar, eu só queria mostrar para você como esse método é incrível e aplicável inclusive para outros idiomas. Agora eu vou falar outros idiomas aqui que eu estou aplicando o método além do inglês. Então vou começar com o inglês. Hi,
Here's Davi, and I'm really happy that you're watching me. I'm pretty sure you'll learn English in the next year. Em japonês também, sério. Kono oshi o shinai yo ni shushi. Gingo yokusei teki ni shutoku shitai. Em alemão. Diese Methode ist zur Quelle des Erlernen von Sprachen zu einer Zuhörigkeit aber der Genes zu Fällingen sei Ablauf geworden ist. O fato é, a primeira coisa que você precisa saber é que para você conseguir aprender inglês em um mês, você precisa fazer uma coisa diferente de tudo que você fez até hoje. E acredite ou não, a sua ferramenta para realizar esse feito está aí, ó, na sua mão. Mas hoje as pessoas estão tão imersas em distrações que hoje em dia acabam não explorando o poder que está ali, ó, na mão delas, no bolso delas, na mão delas. E eu não sei se você já viu o filme Matrix, mas nesse filme, quando as pessoas precisavam de uma nova habilidade, elas absorviam o conteúdo de maneira semi-instantânea ou instantânea, praticamente. O que eles precisavam era só conectar, né, quando eles precisavam de uma nova habilidade, o que eles precisavam era só conectar o cérebro deles com o programa específico que eles queriam, que eles aprendiam o que quisessem. Desde artes marciais, habilidades com armas e o que quisesse. Assim, instantaneamente, aprendizado instantâneo. Eles economizavam um ano de treino assim. E isso é basicamente o que vai acontecer com você aqui hoje. Bom, tem uma criança chorando, eu acho que... Deixa eu só ver o que está acontecendo. Está tudo bem, é criança. E agora, essa fórmula que eu vou te ensinar... Perdão, pessoal. Normal, transmissão ao vivo, acontece essas coisas mesmo. Então, enfim, voltando lá para o Matrix, né? Lá eles aprendiam de maneira instantânea. E eles economizavam um ano de treino assim. Então é isso que vai basicamente acontecer com você aqui hoje. Aprendizado instantâneo. Dá para falar que é isso sim, aprendizado instantâneo. E agora, essa é uma forma. Essa forma que eu vou te ensinar vai te ensinar a usar essa ferramenta que está em sua mão ou no seu bolso, né, que agora deve estar desligada porque você está me ouvindo, mas eu vou te mostrar de uma maneira de você usá-la que pouquíssimas pessoas sabem, né? Afinal, elas estão ocupadas demais com distrações. Isso que está na sua mão será o objeto responsável por fazer você alcançar o mesmo nível dos meus melhores alunos, ou se não, resultados ainda mais expressivos no inglês. Essa fórmula, pessoal, ela é tão poderosa, ela vai te ajudar de uma forma que vai fazer com que você saiba a configuração exata configuração da comunicação cérebro-idiomas, que permitirá você alcançar objetivos que deixarão você muito feliz e muito satisfeito, assim como os meus alunos estão conseguindo. Então, se você, assim como eu, lida com fatos e sabe que o tempo é uma coisa valiosa demais para desperdiçar com uma coisa que só te atrasa, então dedique-se a essa apresentação, que vai contar inclusive com muitas revelações polêmicas, exclusivas, jamais ditas antes, de um ex-professor de uma das maiores escolas de idioma do país. Aliás, eu queria te contar um pouco da minha história aqui para a gente se conhecer melhor. Eu já fui como você, tá? Não pense que eu já nasci desse jeito, que eu sou hoje nesse nível, tá? Eu não nasci fluente em inglês, eu não nasci intérprete, eu não nasci dando aulas, e não nasci cientista linguístico como eu sou hoje. Inclusive, no ensino médio, eu simplesmente não tive nada de inglês, zero. A razão? Sem professores, simplesmente. Escola pública. Alguém na minha família falava inglês? Não. Amigos que falavam inglês? Menos ainda, também não. Se existe uma pessoa que tinha tudo para não saber inglês, essa pessoa era eu. Mas eu tinha um forte desejo de aprender inglês. E olha, alguns anos atrás, eu jamais seria sequer capaz de imaginar que eu conquistaria a minha fluência no inglês assim, sozinho. Muito menos que eu seria indicado a jovem embaixador dos Estados Unidos
pela Secretaria Municipal de São Paulo em dezembro de 2014. E que ainda esse ano também seria intérprete de Relações Internacionais do Brasil com a Alemanha, e menos ainda que seria professor de uma das escolas de idiomas mais famosas do Brasil, o CCA. Isso, né, sem nenhum curso. Ou até que, enfim, que eu daria aulas particulares para empresários e, acredite ou não, até políticos vieram atrás de mim. Mas antes disso mesmo, eu só queria aprender inglês. Antes disso, eu só queria aprender inglês. Antes desses resultados. Antes mesmo da conquista da fluência no inglês, eu já via como o mundo dos bilíngues era incrível e como com o inglês era muito mais fácil fazer as coisas, como sair do país e viver em lugares melhores. Aprender inglês era uma coisa que eu sempre havia desejado, não só porque eu achava incrível assistir pessoas conversando em inglês, mas porque eu sabia que o inglês seria extremamente importante e necessário se eu não quisesse mais sofrer com a vida de escassez no Brasil. Não só isso, não só pelos sonhos de morar fora do país, mas pela esmagadora diferença de qualidade de vida que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. A minha ficha caiu de vez quando eu estava olhando a minha casa no Brasil no Google Maps por curiosidade. E logo em seguida eu coloquei aquele bonequinho amarelo, sabe? Se você não viu no Google Maps, tem um bonequinho amarelo que ele permite você colocar... permite você navegar por qualquer lugar do mundo, no caso. Qualquer lugar da Terra, você joga esse bonequinho lá e você para na rua e você consegue ver como é o ambiente em determinado lugar. Então, voltando. A minha ficha caiu de vez, né, sobre a realidade entre o Brasil e Estados Unidos quando eu estava olhando a minha casa no Brasil no Google, né, lá no Google Maps. E aí, por curiosidade, logo em seguida eu coloquei, né, esse bonequinho amarelinho em um lugar aleatório qualquer dos Estados Unidos. E naquele momento, pessoal, aquela simples ação de colocar o boneco amarelinho na minha casa e depois lá foi tão impactante e um choque de realidade tão grande que me levou a chegar à conclusão que o Brasil não condizia mais com a minha realidade do que eu via realmente como qualidade de vida. E eu não sei se você já passou por isso, mas esse efeito choque de realidade é tão forte que uma vez que você descobre a realidade fora do país, você nunca mais consegue desver. E também, eu não sei se você também é assim, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre correu atrás do melhor para minha família. Mas na época, quando eu dizia que queria começar uma nova vida fora do Brasil, muitos diziam que eu estava com os pés fora do chão, que eu sonhava demais. Mas eu não esperava que eles entendessem. Afinal, eles simplesmente nunca haviam conhecido a realidade além do Brasil. Melhor, vamos fazer uma conexão de cérebros aqui. Vamos fazer uma conexão mental. Eu quero que você pense no Brasil. Pense nas coisas que você vê, né? Em que você vê que é considerado comum no Brasil. Pensou? Agora não pensa mais. Só assiste esse vídeo. Vocês vão ver, mas vocês podem ver por si mesmo. Tá? Eu não tô gerando, não selecionei a pegar só um bairro chique só para mostrar que os Estados Unidos é muito bonito. Estou mostrando o bairro normal mesmo de classe média, que é, né, com casas bem comuns de ver aqui, e um bairro e favela aqui nos Estados Unidos eu nunca vi. Tá? Então vamos comigo. Estou em Stevensville, Michigan. É uma cidade litorânea próximo a St. Joseph, Bend Harbor, em torno de umas 100 milhas mais ou menos. É o que a gente diria ser uma cidade dormitório, outras cidades vizinhas para... Mas olha que legal esse. Quantos no Brasil? O que a gente tem? Eles cortam a árvore. Olha só as casas.
Brasil com as maiores taxas de homicídios do mundo. Pessoal, aqui, e eu sou o que estou falando, tá aqui na sua frente. O Brasil tem 30 vezes mais homicídios que a Europa. Se você fizer uma conta muito simples, você fica ainda mais absurdo isso, né? Na Europa, pessoal, tem cerca de 741 milhões de pessoas. No Brasil tem cerca de 210 milhões. Ou seja, cerca de 3,3 menos pessoas que a Europa. Tem um terço da população da Europa. E, pessoal, a gente tem com um terço, né, com 30%, coloca aí 30% da população da Europa, a gente tem 30 vezes mais homicídios que na Europa inteira. Na Europa inteira. E não é só isso, pessoal, não é só homicídio. Aqui, como você pode ver, o latrocínio ele subiu 57,8% em 7 anos, pessoal. E, enfim, além do ranking da educação, né, que o Brasil ficou em penúltimo, enfim, é um lugar que só quando você vai para fora do Brasil você entende esse tipo de coisa. Quem já teve a oportunidade de ir sabe exatamente do que eu estou falando, né, pessoal. Mas como se não bastasse o tiro de misericórdia, pessoal, essa imagem aqui ela é muito pesada. Aqui nesse gráfico, pessoal, aqui estão os índices de não diria equilíbrio, mas na mesma quantidade de homicídios que tem, tudo que está azul escuro, que está em vermelho é a mesma do que está em azul. Cerca de 59 mil homicídios no Brasil. Então, pessoal, é uma coisa que sem comparação, assim, é uma coisa. Por isso que eu tô falando, essa aula ela tá te levando para fora, né, além da realidade, além da bolha, tá te levando para fora da caixa. E como se não bastasse, pessoal, os fatores econômicos que isso aqui pessoal, carros, vamos comparar. Se você quiser comprar um Ford Mustang hoje no Brasil, 0 km, não diria um 0 km, mas um Ford Mustang usado, ano 2015, no Brasil, nos Estados Unidos ele vai custar mais ou menos entre 22 mil dólares e 29 mil dólares, no máximo aí 31 mil dólares. Aqui no Brasil, se você quiser ter o mesmo carro, você vai pagar 239 mil reais a 315 mil reais. Para você ter noção, esse valor em dólares, 200 mil dólares, você já consegue comprar carros como Lamborghinis, Ferraris e tudo mais. Que aqui no Brasil, né, quantas vezes você já viu uma Ferrari aqui no Brasil? Se for nos Estados Unidos, você vai ver que é uma coisa muito comum, assim, porque a questão, mas é em dólar, sabe? Pessoal, mesmo sendo em dólar, mas eles recebem em dólar. O salário mínimo lá é 1.160 dólares por mês. Aqui o salário mínimo é 954 reais. Então, mesmo eles ganhando em dólar, eles ainda ganham mais do que a gente. Isso daria aí mais ou menos uns 4.500 reais por mês de salário mínimo num ótimo país. Então, esse é um choque de realidade, né, pessoal? Além da questão estética do país, né, lá as ruas são limpas, né? E, enfim, as ruas são limpas, o povo vive pedindo desculpa para você, às vezes eles nem fizeram uma coisa. O povo, sabe, um nível de educação, pessoal, um nível de inteligência, você consegue conversar com as pessoas, você consegue expor suas ideias, as pessoas respeitam você, não ficam zombando de você, né? E, assim, as pessoas sabem a hora de você, sabe, dar risada. Aqui no Brasil parece que os políticos estão ferrando as pessoas e as pessoas dão risada, né? E, enfim, é um choque de realidade muito grande. E a maioria das pessoas, elas ficam desanimadas quando vê isso, né? Pô, aqui no Brasil, aí chega lá no outro país, não tem lixo na rua, é tudo limpo. Elas começam a achar que esse é um padrão de vida que jamais será o delas. E essa é a grande diferença que separa as pessoas que conquistam coisas das que não conquistam. É claro que o choque de realidade foi uma coisa que me deixou maluco com o Brasil.
Mas pelo contrário, eu não fiquei desanimado, mas sim motivado. Esse tão incrível choque de realidade fez com que a dor, isso é importante, a dor de ficar parado, sem fazer nada no Brasil, essa dor de ficar sem fazer nada, fosse maior do que a dor de levantar a cabeça e começar a trabalhar para que as coisas acontecessem. O choque térmico, pessoal, o choque térmico, ele motiva, o choque térmico me motivou a buscar o melhor para minha vida. E foi aí que eu pensei, né? E foi aí que eu passei, aliás, a seguir o meu grande objetivo. Foi aí que eu passei a seguir meu grande objetivo de sair do Brasil. Mas existia um grande problema. Eu ainda não falava inglês. Somente, só isso. Eu simplesmente não falava inglês. Como é que eu ia morar num país sem sequer falar o idioma deles com o mínimo de decência? E agora? Como que eu ia fazer para aprender inglês e rápido? Será que existia uma possibilidade fora das escolas de idiomas sem que eu precisasse passar anos estudando, sabe? Eu só queria aprender inglês, sem ficar anos preso nessas escolas genéricas. Ou nesses cursos aí da vida de idiomas que levam anos e anos e milhares de reais do seu bolso. Eu já sabia que o inglês era fundamental. E eu sabia que se eu não ficasse fluente rápido, eu perderia muitas oportunidades. Até mesmo no Brasil. Então eu pensei, eu preciso começar de algum lugar. E agora? O fato é, como eu vi que levaria anos para aprender inglês em uma escola de idiomas, e que eu precisava do inglês o mais rápido possível para sair dessa realidade, o que me restou foi buscar conhecimento sozinho, tentar a sorte, aleatório, né, na esperança que algum milagre acontecesse. O que eu tinha para aprender era muito conteúdo online, dicionários, livros, séries e tudo que eu via que poderia me ajudar um pouco na minha jornada até a fluência, ou pelo menos um inglês satisfatório para morar fora do país. E assim, anos se passaram. Foram 3 anos assim. É claro, buscando informações sozinho, meu vocabulário ficou ótimo. Eu aprendi muita coisa. Aliás, muito mais do que uma escola de idiomas teria sequer a capacidade de me informar. Mas aí aconteceu uma coisa. Mesmo sabendo muitas palavras, eu ainda não me sentia fluente, simplesmente. Depois de anos, muito estranho, era uma sensação estranha. Eu já sabia muitas palavras, mas eu sentia que faltava alguma coisa ali. Isso me deixou muito intrigado. E eu pensava, o que está acontecendo? Eu conheço inúmeras palavras, mas não sai a minha comunicação. Eu não consigo conversar com uma pessoa em inglês com segurança e confiança. Eu sentia que faltava alguma coisa ali, sabe, que eu não sabia. Então, eu finalmente descobri qual foi o meu erro em toda essa jornada. O meu erro foi, eu pensava que quanto mais palavras eu soubesse, logo eu estaria cada vez mais fluente. Mas isso não me deixou fluente. Apenas um conhecedor de significados de palavras em inglês. Eu não conseguia conectar elas com harmonia e esquecia delas, esquecia das frases quando precisava usar numa conversa. E depois de passar muito tempo pesquisando, depois de anos fazendo isso, cometendo anos de erros, jogando fora o que não servia, anotando o que funcionava, buscando informações, quais eram as melhores estratégias para resolver isso, de finalmente aprender inglês. E foi aí, como mágica, no final de 2012, eu conheci uma pessoa e minha ficha finalmente caiu. A solução para esse problema que levou anos da minha vida simplesmente apareceu como mágica na minha frente e simplesmente transformou o meu inglês da água pro vinho com um método muito simples, mas que levou anos para ser, para ser criado. Foi nesse dia, depois de anos, que eu vi que o inglês era muito mais fácil do que se pensava e que eu não precisava ir para uma escola de idiomas realmente, não precisava fazer curso e que eu não precisava ser uma máquina de caçar palavras para conseguir ser fluente. Tudo que eu precisava era de um método que realmente me direcionasse à fluência, ao invés de ficar procurando palavras e traduzindo cada uma delas. Eu precisava de uma estratégia. E foi exatamente nesse ano, com essa estratégia que meu inglês ele avançou de uma forma tão dramática.
que eu vi que eu perdi tanto tempo, que se eu colocasse em um gráfico, né? Eu perdi tanto tempo antes disso. Se eu colocasse um gráfico, a comparação do meu inglês de antes do método com depois do método, seria mais ou menos assim o gráfico. Você vai entender melhor qual é a diferença que esse método fez no meu vocabulário e na minha fluência. Mas claro, eu só descobri esse método com essa pessoa porque eu estava no lugar certo, no momento certo. Essa pessoa é essa aqui, de cabelo azul. Essa daqui é a Sandra. Nós nos conhecemos através da internet. Quando eu conheci ela, o meu inglês era terrível, era horrível. Eu estava no meio daquele aprendizado maluco de buscar informações. Foi com ela que eu aprendi o método que ela usou para ficar fluente extremamente rápido, com uma técnica que ela aprendeu jogando. É exatamente isso que eu vou compartilhar com você, o resultado de anos de experiência de mão beijada para você agora. Então, eu quero dizer a razão, né, de eu estar compartilhando um conhecimento tão valioso com você, é que assim, eu sei como é difícil estar aí do outro lado. Eu sei como é, sabe, a ansiedade, o desespero de não saber o que está fazendo, de estar buscando informações, mas estar sem direção, sem saber quando você vai chegar lá. Eu sei como é ver as oportunidades que existem para os bilíngues, mas não conseguir usufruir de absolutamente nenhuma, porque não sabe inglês. Inclusive, ainda mais depois de saber que a filha de uma vizinha minha, que era uma profissional incrível na área dela, de mecânica inclusive, ela perdeu um MBA da Austrália só por não saber inglês. Ela tinha tudo o que era necessário, ela foi sendo com o melhor profissional da área, né, lá na competição que teve lá, né, enfim, para conseguir aquela vaga profissional, né, naquele emprego de destaque na área dela. Mas ela perdeu, enfim, ela perdeu um MBA na Austrália por não saber inglês. Foram tantas dificuldades nessa jornada até a fluência, pessoal, que hoje, sabe, foram tantas dificuldades que hoje eu sei como é estar aí desse lado, eu sei como é estar sem direção. Então hoje eu me sinto na obrigação de compartilhar esse conhecimento que é necessário com quem ainda não sabe como é possível aprender inglês sem passar anos sofrendo, sem uma direção objetiva, de saber como você está, né? Qual é o seu caminho no inglês, o que vai realmente fazer você aprender inglês rápido, sem sofrer esses anos. Então a minha missão aqui é essa, disseminar um valioso conteúdo para você, né, para que você saia daqui com uma nova direção. Eu não acredito em acaso. E se você está nessa aula, nesse exato momento, eu acredito fortemente que você tem um propósito para finalmente aprender inglês, mudar sua realidade, transformar a sua vida, e que você tem uma motivação aí. Tudo que faltou para você até hoje foi exatamente o que faltou para mim e para a filha da minha vizinha. Uma direção objetiva para aprender inglês de uma forma prática, evitando o máximo de problemas e complicações com uma coisa tão simples. E com essa direção, você será capaz, inclusive, de ser um bilíngue profissional e, se quiser, ainda faturar muito com isso. E é muito comum que isso aconteça quando você fica fluente. Como não são muitos, há um espaço enorme e uma alta demanda por bilíngues. Acredite ou não, em todas as vezes que eu trabalhei com inglês, em nenhuma vez fui eu correndo atrás de empregos, mas sim o contrário. Você sabe quantas pessoas falam inglês no Brasil? Hoje, eu posso dizer para você que eu sou um felizardo por saber inglês e viver disso sem jamais ter feito sequer um curso na vida. Pois é, como está aqui na tela agora, saiu no site oficial do EF, Education First, que o Brasil caiu de 41, da posição 41 para 53 no índice de proficiência no ranking de conhecimento do inglês de cada país. O mais louco nisso, né, é que só 5% da população é capaz de compreender o inglês hoje. Só 5%. E eu ainda acho que esse número está alto. Isso é, mas falando em pequenas frases ou texto básico, 5%. Em questão de compreensão de audição, os números são ainda mais drásticos. Estima que menos de 1% da nossa população seja fluente em inglês e que desses 1%, né, que são, entre aspas, fluentes,
apenas um terço é capaz de se comunicar com fluência mesmo, sem ficar confuso pelo menos uma vez na hora que está conversando em inglês. Acredite ou não, mas o Brasil está inclusive atrás de países como Paquistão, Senegal e Macau, que eu nem sei onde fica isso. E eu só sei que enquanto nós estamos em 53º, a Argentina está na posição 27 na frente de países como Itália, França e Coreia do Sul. Então, quer dizer, a gente tem aquela competição, né, a Argentina por causa do futebol, que a gente tem 5 Copas do Mundo, mas a Argentina está lá na posição 27, né, na frente da Itália, na frente da França e na frente da Coreia do Sul, que também estão na frente do Brasil. Cá entre nós, é curioso, não é? Com tantas escolas de idiomas incríveis no país e tantas formas facílimas de aprender inglês por aí, professores americanos 24 horas por dia, como é a Open English, e tantas outras que enfiam livros e mais livros caríssimos dos seus alunos, como é que nosso país ainda está tão baixo no ranking mundial se tem tanta coisa assim? Isso explica, né, essa falta de bilíngues, explica porque existe uma remuneração, né, tão alta para bilíngues aqui. Essa falta de bilíngues é uma verdadeira oportunidade. E eu preciso ser sincero, a gente é muito valorizado e mimado. Essa alta valorização do bilíngue é um fenômeno que acontece quando, na sua área, a necessidade por pessoas é maior do que o número de pessoas. Então, acontece essa valorização, né? Tem mais procura do que pessoas para executar a função. É a lógica de mercado. Quando existe uma coisa em menos abundância, essa coisa é valorizada. Quando você é bilíngue, eu não sei o que acontece, é muito louco. Não para de surgir pessoas mais pessoas atrás de você, empresas de eventos, empresas de hotéis, escolas, pessoas atrás de aulas particulares, enfim, é todo tipo de coisa. E são muitos benefícios, assim, e é uma coisa que você trabalha, eu diria que é uma coisa que você trabalha feliz. Mas pelo menos para mim, mesmo com a ótima vida que o inglês me proporcionou, eu pessoalmente não quis seguir trabalhando com escolas de idiomas. Ou sequer como professor particular, apesar do salário muito atrativo. O piso do professor, para você ter noção, o piso do professor particular de inglês é de R$55 a hora a aula. O que me permitiu fazer ali mais ou menos R$6.600 trabalhando meio período. Mas mesmo com essas altas remunerações, sabe, e podendo trabalhar em cruzeiros, enfim, qualquer coisa que eu quisesse trabalhar, não é essa a minha missão com as pessoas que não sabem inglês. Eu sei a situação no Brasil. A minha missão, né, é transformar a vida das pessoas que, assim como eu, sofreram por não saber inglês e não conseguirem mudar a realidade. E eu jamais poderia ajudar essas pessoas que precisam de mim se eu pensasse apenas na minha própria vida, e como eu estava aproveitando, e no meu próprio bem-estar pessoal. Eu precisava compartilhar isso. Então, a minha missão é ajudar pessoas, assim como você, a aprenderem inglês o mais rápido possível e conseguir a qualidade de vida que você merece e sempre almejou. Mas também, antes que eu explique exatamente o método da fluência relâmpago, eu sei que ele deve estar com muita ansiedade para saber esse método, mas antes também que eu explique exatamente o método da fluência, que está revolucionando a maneira como as pessoas estão aprendendo inglês, sabe, existem armadilhas que caem no caminho das pessoas que estão começando ou já estão na busca pelo inglês. E eu não quero que você caia em nenhuma dessas armadilhas. A minha missão agora é mostrar para você quais são as armadilhas, né? Quais são essas armadilhas que 99% das pessoas caem quando vão começar a aprender um novo idioma. O que eu vou fazer com você agora é levar você de um caminho horrível que, sabe, poderia distanciar muito você do seu aprendizado. É essencial que você saiba isso. Existem 3 caminhos que uma pessoa que quer aprender inglês geralmente vai. E são justamente esses caminhos que fazem com que a pessoa fique anos e anos aí para aprender inglês, sem ser necessário. Além de mostrar esses caminhos, eu vou explicar o que leva uma pessoa a escolher cada um desses caminhos que não funcionam. E eu vou mostrar para você qual é o futuro para cada um desses caminhos. Assim, em poucas palavras, você está prestes a se imunizar contra charlatães da indústria de idiomas que só querem enrolar você. Primeiro caminho, escolas de idiomas. Quem melhor
que um ex-professor do CCA que jogava futebol com o dono de lá para dizer como as coisas funcionavam lá dentro. E ainda funcionam. Escola de idiomas, sabe? Essa é simplesmente a maior, sabe? É uma armadilha que quando você senta e faz uma rápida análise, você cai da cadeira. Então vamos às contas. Você quer saber os números? Mas antes de eu te passar esses números, lembre-se, as escolas de idioma não querem que você saiba essas informações. A televisão também não quer que você saiba. E as escolas de idiomas farão tudo para que você não busque e nem se interesse por essas informações. Porque, né, daria prejuízo para elas. Elas farão tudo para que você não pense nisso. Porque uma vez que você descobre isso, né, descobre que isso acontece, vai acontecer o que vai acontecer com você agora. É um choque, assim. Vou contar uma história para vocês. Como professor, uma rápida história. Como professor, uma vez eu fui convidado por outros professores para avaliar alunos do nível MAC2, o Master English Class do CCA, que na verdade é o santo graal do CCA, né? Lá que todos os alunos querem chegar, né? Que nada mais eram que os melhores da escola, os melhores dos melhores. Esses alunos MAC2, eles estavam na escola há nada mais nada menos que 11 semestres, 5 anos e meio de curso até chegar lá. Esses alunos estavam próximos de completarem 6 anos, né, de experiência na escola. Eles eram literalmente os melhores, dos melhores em tese, da escola. Os veteraníssimos, sabe? Eles eram os melhores da escola. Saiu aí, só havia um simples detalhe. Esse simples detalhe que me deixou malucamente intrigado. Mesmo estando lá por quase 6 longos anos, eles demonstravam um nível de nervosismo e de insegurança imenso. Acredite. Mesmo se comunicando com os próprios colegas de classe nas aulas de conversação. Dá para acreditar nisso? Isso com os próprios colegas, depois de 11 semestres, no nível máximo de CCA, acontecia isso. Imaginou se eu estivesse na frente de um nativo americano? Como uma coisa assim poderia acontecer nas escolas de idiomas? Essa é a minha pergunta. Como uma coisa assim poderia acontecer depois de 11 semestres? Infelizmente, a maioria das pessoas que elas estão aprendendo inglês, elas têm uma crença que as escolas de idiomas fazem alguma mágica que fazem você sair falando inglês como nativo logo após a conclusão do curso. Infelizmente, as pessoas honestas que querem aprender são as maiores vítimas dessas escolas milionárias. Mas você deve estar pensando, alunos inseguros não seria uma coisa ruim para a escola? Infelizmente, acredito ou não, é justamente o contrário. De uma perspectiva corporativista, isso faz todo sentido e é exatamente isso que elas querem. Isso é ótimo para os negócios. Vamos fazer uma análise e entender isso. Vamos fazer uma análise estética pensando como empresário. Você acha que as escolas de idiomas querem que você saia de lá rápido? As escolas não querem ver você falando inglês rápido, porque quanto mais tempo você ficar lá, mais você investirá neles e por isso, mais você terá investido neles e por isso eles injetarão no aluno uma enorme segurança que crie essa dependência do aluno na escola para manter ele lá muito mais tempo, para que ele não precise aprender inglês rápido. Então, ficar lá o máximo de tempo é o que eles querem. Eu estava lá, eu vi isso na minha frente. Mas calma, eles não farão isso de uma forma visível. Eles não vão enrolar você e você não vai saber que você está sendo enrolado por eles. Você não vai saber que está numa enrolação. Eles são sofisticados. Para manter você lá, eles enfiam gramática e mais gramática. Né? Como é que eles mantêm você lá? Eles enfiam gramática e mais gramática na sua cabeça. Assim você se mantém na ilusão de que você está aprendendo, mas da maneira mais lenta possível, para que você dê o máximo de lucro possível para a escola, né? Antes da sua formação de 5 anos. 11 semestres, 5 anos e meio. Eu sinceramente queria que todas as pessoas que querem aprender inglês soubessem dessa realidade, né? Mas já são tantas pessoas que eu nem sei se vale a pena sair dizendo para todo mundo, para quem já está preso nessa ilusão. Essas pessoas não sei o que elas querem, elas não querem realmente aprender inglês, elas querem, geralmente, são adolescentes que ficam nessa escola de idiomas, né? Pessoas mais adultas elas já conseguem perceber esse tipo de coisa, então eles jogam os filhos lá, né? Os adultos jogam, os pais jogam os filhos lá e deixam lá porque a criança vai passar o tempo lá, né? Enfim, como professor eu posso dizer
para você que se você perguntar lá na escola de idiomas o que é present continuous, para qualquer aluno dessas escolas, eles terão a resposta na ponta da língua, gramática. Agora coloca o americano na frente desses alunos. Eu posso garantir para você que em menos de 1 minuto de conversa, ele vai estar mais perdido que Adão no Dia das Mães. O que as pessoas não percebem é que não é saber a gramática, gente. Não é saber gramática que vai fazer você fluente. Você vai apenas saber as regras do jogo. Mas você não vai estar jogando o jogo ou sendo bom no jogo. Muito menos vencendo o jogo. Tem uma frase que eu digo para os meus alunos que estão aplicando o método da fluência rápida. Você jamais vai ser o Pelé apenas por saber as regras do futebol. Quem sabe as regras do futebol são os árbitros, os juízes. Mas são os melhores jogadores, são aqueles que vivem e respiram o jogo. E não os que apenas conhecem as regras do jogo. As regras todo mundo conhece, mas jogar o jogo e bem é só para alguns. Agora, em questões econômicas. Você gosta de números, de saber falar de economia? Então vamos aos números. Além de você deixar de desperdiçar o seu tempo com uma metodologia que não funciona, quando você não se matricula em uma escola dessa, você economiza muito em cifrões. Mas vamos lá, como que essas escolas lucram de verdade? Como professor, sempre que eu via uma nova pessoa se matriculando no curso, eu pensava, não é possível. Não é possível. Eu pensava isso justamente porque eu jamais me matriculei nessas escolas e ainda dei aula lá. Os donos da franquia e os coordenadores sempre me diziam para eu não dizer que eu aprendi inglês sozinho. Eles tinham medo. Após o meu teste de admissão, né, e ganhar a nota máxima como professor, o avaliador da escola o avaliador do CCI me disse que em mais de 20 anos da escola eu fui o único professor avaliado com essa nota máxima da escola. Mas ele me perguntou, mas onde é que foi que você aprendeu esse inglês? Onde que você aprendeu inglês desse jeito? Então eu respondi, sozinho. Foi então que eles me disseram para jamais dizer como eu fiz isso para os alunos. Até hoje eles não me disseram razão, mas é óbvio, se um aluno soubesse o método que eu utilizei, eles passariam a usar o meu método e a escola seria completamente inútil. E todo mundo, enfim, ia usar o meu método, não o método de enrolação da escola. Números. As escolas de idiomas que não passam de franquias que movimentam muitos cifrões, movimentam bilhões de reais todos os anos, elas não passam desse tipo de coisa. E com matemática básica, a gente vai usar a última escola de idiomas que eu lecionei como base para as contas. A gente não vai nem considerar despesas fixas dos alunos, as despesas de transporte, alimentação. Só os custos das escolas já são mais que necessários para ver o prejuízo que uma pessoa leva quando ela se matricula numa escola de idiomas. Nessa última escola que eu lecionei, antes mesmo do aluno começar as aulas, eles tinham que pagar uma taxa de R$100, entre as taxas de matrícula de R$100 para poder entrar na escola. Até hoje eu não vi uma explicação que justificasse a razão da existência dessa taxa de matrícula. Além da taxa, há claro a mensalidade dos alunos. A mensalidade. E nessa escola o valor da mensalidade era nada mais ali por volta de nada mais nada menos que R$190. Mas esse valor ele ainda é baixo, se considerado o custo da mensalidade das escolas de idiomas das capitais e regiões metropolitanas. É uma coisa fora de série. Depois você vai ver uma tabela aqui que eu vou te mostrar com o preço das mensalidades. É de cair o queixo. E além da mensalidade, é claro, os livros da escola, os materiais, que serão embutidos automaticamente na mensalidade, que você pode pagar, semestralmente, tudo isso junto. E os livros e as apostilas do semestre custam em média R$300 e os valores são divididos em mais 5 vezes de R$60. Então, por mês, em média, R$250. Lembrando que estamos usando uma escola que não é de nenhuma capital ou região metropolitana, e além disso, desconsiderando os custos de despesas fixas. Em 100 meses, no CCA, os custos eles ficam ali entre R$1.500 numa região, ali uma região baixa. E um ano, você vai gastar mais de R$3.000 com o CCA, entre R$3.000 a R$5.000. Em 5 anos e 6 meses de curso, você terá investido, que é o total para sua formação, você vai ter investido o equivalente a R$16.000.
reais, na verdade R$16.500. Se for considerar o transporte e a alimentação, isso dá R$20.000 do seu bolso. Lembrando, isso falando de uma região barata, porque nas capitais e regiões metropolitanas há relatos de pessoas que gastaram mais de R$50.000 em escolas de idiomas. E elas não percebem que o dinheiro delas vai, elas não percebem esses R$50.000. E isso, claro, né, considerando possíveis reprovações que fariam a pessoa ainda desembolsar ainda mais taxas e enfim. Aqui está a tabela. Eu não ia mostrar essa tabela, né? Porque, enfim, é um conteúdo assim. É pesado, né? É pesado. Mas agora vamos ver quanto você gastaria numa escola de idiomas. Você tá lá, bom, eu vou matricular numa escola de idiomas. Vamos ver aqui, ó. Escola. Tem a escola, tem o valor à vista, o período, as formas de pagamento, material, matrícula, enfim. Vamos focar no mais importante, que é o primeiro item, que é a escola, e os gastos aqui para a formação em 5 anos. Alumni. 44 mil, né? R$847 para sua formação. CCA. Para sua formação você terá gasto R$21.813. Lembrando que esse valor nunca vai ser falado para você ali na hora que você estiver fazendo sua matrícula. Né? Mas é isso que eles conseguem arrancar das pessoas, sabe, das pobres pessoas que só querem aprender inglês. Enfim. CELAP, R$44.440. Centro Britânico, R$25.465. E aí vai, pessoal. Tá? Aí você vê, a WhatsApp, ela tá ali em R$46.200. Né? É muita coisa. E você vai pagar o preço de um carro para aprender inglês. É isso que... Meu, eu nunca paguei R$1 para aprender inglês. Enfim. Assim, eu investi... Eu não investi em nada, assim. Se eu investi foi... assim, eu paguei com um grande período ali de aprendizado, mas eu aprendi inglês de uma maneira mais rápida do que nessas escolas de idiomas. E não tive que desembolsar o preço de um carro. E, enfim, voltando lá. Para você ter uma simples noção, com esse dinheiro investido é possível fazer, inclusive, algumas viagens para Miami e fazer compras lá. Então, agora que você já está de frente para a verdade, para essa realidade, existe a segunda armadilha, que são os cursos online. Sim, eles também são armadilhas. Os cursos online, eles são a versão atualizada, entre aspas, refinada, modernizada da mesma coisa. Eles são a versão online das escolas de idiomas. Mas a essência é a mesma. Eles vão jogar um montão de conteúdo de gramática em cima de você, vão fazer a mesma coisa. E a diferença é que você vai fazer da sua casa. E o pior, você não vai ter ninguém para fazer perguntas ali ao vivo com você. O preço dos cursos online não é tão alto comparado às escolas de idiomas na totalidade. E até existem alguns cursos bons, mas a síntese ela é a mesma. Você vai pagar menos, mas você não vai ter imersão. E o que vai acontecer? A síntese é a mesma. Eles vão fazer o máximo possível para você ficar lá no cursinho deles, ao invés de falar o que você realmente precisa. Vão fazer você ficar o máximo de tempo com eles. Então, se uma pessoa quer que você fique muito tempo com ela, ela está pensando em alguma coisa que vai ser muito rentável para ela, né? Nesse tempo aí que ela vai querer, sabe? Não é necessário. E o último caminho, sem enrolação, a última opção é fazer como eu fiz, desses 3 caminhos que são armadilhas. Também é uma armadilha. O que eu fiz foi uma armadilha. Não pense que sair fazendo as coisas sozinho também é uma coisa que vai te ajudar. O último caminho, né, a opção de fazer como eu fiz, para quem quer aprender inglês buscando informações sozinho, na esperança de que hoje, de que você fique fluente. Você sai aí buscando informações sozinho e você fica na esperança de que a fluência chegue. E esse é o caminho que é uma armadilha, porque se você começar a aprender inglês sem uma direção, né, que pelo menos isso nas escolas você vai ter uma direção, sozinho não, você vai passar anos aprendendo conteúdo aleatório, com informações aleatórias e desorganizadas, sem um cronograma, né, sem um método de aprendizado eficaz, sem uma direção, sem um planejamento e o pior, sem saber quando você está fazendo uma coisa útil ou quando você está desperdiçando seu esforço. Então, né, aqui a única vantagem é que você não vai ter que desembolsar R$44.000. É você ali. Bom, lembrando,
Se você quer aprender inglês de uma maneira objetiva e rápida, tenha dó de você mesmo, respeite você mesmo e não caia nessas armadilhas, porque agora você sabe como é que funciona e você não vai querer cair em uma dessas 3 armadilhas de escola de idiomas, cursos online ou aprender inglês sozinho. Agora o método ele é fora desse tipo de coisa, então por isso que os resultados são fora desse tipo de coisa, é uma coisa além, sabe? É um mundo, digamos, é um mundo paralelo, o método. E agora que você sabe por que esses métodos não funcionam para aprender inglês rápido, chegou a hora de você conhecer o método fora da caixa, né? Que meus alunos usam para conquistar a fluência, não em 5 anos, não em 4 ou 3 anos, não em 1 ano, mas em 3 meses. Tá pronto. Então, aperta esse Enter e vamos lá. Por que a gente utiliza esse método? Porque é simples. Porque ele funciona e ele te permite aprender inglês de uma maneira confortável e rápida, que é o que todo mundo quer. É aprender inglês de uma maneira rápida, mas que também seja confortável. Ele é um método que permite você sair do zero e ser capaz de comunicar com as pessoas em inglês. E isso porque ele se baseia na ciência e na filosofia do aprendizado em si. Ele tem base. É por isso que ele é um método que funciona. Como? Antes de a gente aprender, né? Antes de aprendermos inglês, é necessário aprender a aprender. É necessário aprendermos a aprendermos. E o estudo do conhecimento tem um campo específico da filosofia chamado epistemologia, que é usado como base nesse método. Então você vê que é uma coisa realmente séria e com estudo, né? Enfim, a epistemologia é o estudo do conhecimento, onde você lida com fatos para eliminar o que atrasa o seu aprendizado, né? Para alinhar o seu cérebro com uma forma mais confortável, produtiva possível, né? Confortável e produtiva possível para o seu cérebro. É uma coisa pensada para o seu cérebro. E foi exatamente isso que aquela menina do cabelo azul me ensinou há quase 7 anos atrás. As pessoas pensam que o aprendizado consiste apenas em enfiar 1 milhão de informações na cabeça, que pronto, o conhecimento vai ficar lá. E não é assim. Quando você faz isso, você causa uma sobrecarga tão grande no seu cérebro que o seu cérebro se irrita com aquilo. E o que é chamada repulsa de aprendizado. Então, óbvio, se você irritar seu cérebro, ele não vai querer mais saber daquilo. Mesmo que seja uma coisa importante para você, o seu cérebro ele vai rejeitar aquilo porque aquilo é uma coisa desconfortável. Ele vai rejeitar aquilo. Então, sabendo disso, como a gente pode aprender um idioma sem causar essa irritação no cérebro, mas ainda de uma maneira rápida? É possível aprender inglês de uma maneira rápida, mas que ainda seja confortável para o cérebro, que mantenha o cérebro em motivação? A resposta é sim. E esse é o método. Agora a gente vai... Vamos lá. Então, agora o negócio ficou sério. Então, quando você está aprendendo, a primeira coisa que você tem que pensar não é sair e procurar uma escola de idiomas, não é sair e já começar a fazer um curso, e não é sair buscando informações aí aleatórias. A primeira coisa que você tem que pensar é em como você vai lidar com isso. Então a primeira coisa que você tem que pensar quando você está querendo aprender inglês é no prazer que você vai ter com aquilo. É assim que o nosso cérebro faz as coisas, se mantém fazendo as coisas, né? O nosso cérebro ele é uma máquina bioquímica e o prazer é o que vai manter a motivação do cérebro todos os dias. Ele é o combustível da coisa. Quando o cérebro está nesse estado de motivação, ele está liberando um neurotransmissor chamado dopamina, que se manifesta através da sensação de prazer e compensação. Mas aí que tá, a felicidade é apenas um órgão dessa fórmula, desse método. Ela é apenas um órgão disso. Ela não é a fórmula. Tem outras coisas que vão se encaixar nisso, tá bom? Então, esse é o primeiro item. Justamente porque não adianta nada você sentir felicidade e motivação se seu método está errado. Então, qual é o método de aprendizado? Além do prazer, para que você elimine anos de desperdício e aprenda rápido, você precisa conhecer o trio XPET. Sim, não é expert, é XPET. Você vai entender por quê. Aqui que está a grande coisa. É aqui que está o ouro da coisa. Se entender isso aqui, só com essa aula você já tá economizando muita coisa. Então, se você entender isso aqui, vai ser show para você. A função desse trio XPET é como se fosse o volante de um carro. Ele vai se encaixar com a motivação, né? Se a motivação, se o prazer, né?
Se a dopamina é o combustível do carro, o trio expert é o volante do carro. Enfim, o trio expert ele direciona seu aprendizado, ou seja, nada adianta você acelerar seu carro com seu combustível se ele estiver indo na direção errada. Então, não adianta nada você acelerar se você vai bater na parede, você tem que acelerar e ir na direção certa. É através do trio expert que você terá o contato com o idioma. Ele é a conexão e será o responsável pelo seu nível de fluência. O trio expert nada mais é que o conjunto de 3 características fundamentais do aprendizado de idiomas. 1. Exposição. 2. Execução. 3. Extensão. Por isso o nome expert. Você nunca mais vai esquecer. Exposição, execução e extensão. Agora a gente vai ver uma pequena introdução da função de cada uma delas no aprendizado. A exposição ela é tão fundamental para o aprendizado quanto a água é para as plantas. É através da exposição que possuímos o acesso da intercomunicação com o novo idioma. Vou explicar de uma maneira simples. A exposição é aquele impacto causado pelo conjunto de novas informações que vão chegando, né, informações linguísticas, aqui nesse caso em inglês, que chegam ao nosso cérebro através da visão, né, e através da audição. Eu vou explicar isso em mais detalhes. Agora vamos para a segunda, só para você ter uma noção geral. A execução. A execução é justamente o que consolida essas novas informações no cérebro e as cristaliza, para que nunca mais fujam da nossa cabeça. A função da execução é criar o máximo de experiência lidando com o uso da língua através de erros e acertos. Inglês não é sobre acertar sempre, mas errar o suficiente para que você consiga identificar onde precisa melhorar e ajustar para que seu nível de habilidade cresça e seu inglês fique cada vez mais sofisticado e harmônico. Então é assim que você faz isso, através da execução. Mas ainda tem a extensão. A extensão é simplesmente a repetição da ação de utilizar essas novas informações. É a repetição. A diferença entre a extensão e a execução é a frequência. Na execução, ela faz com que a exposição fique sólida. E na extensão você faz com que a execução também fique sólida. Então, para não ficar confuso, a gente tem, voltando lá, exposição, execução e extensão. Então, cada uma solidifica a outra. A última, que é a extensão, ela solidifica a execução. E a execução solidifica a exposição. Então, elas se conectam, né, e fortalecem entre si. Então, voltando lá. As ações elas funcionam em sequência. E cada uma delas ajuda a anterior a fortalecer si mesmo. Então, é um sistema. Então, é como se fosse... Vamos colocar aqui um carro ou corpo humano. Você tem, né, as reações do corpo e as pessoas dizem que o coração ele é a parte mais importante ou que o cérebro é a parte mais importante do nosso corpo. Mas aí eu pergunto para você, um funciona sem o outro? O seu corpo vai funcionar sem o coração? Não, da mesma forma que ele não funciona sem o cérebro, ele não vai funcionar sem o seu fígado, sem os seus rins, né? Então, tudo é importante, mas tudo precisa trabalhar em conjunto para que as coisas funcionem. Então, é um conjunto das coisas que faz a coisa funcionar, como todo, não só uma coisa. Por isso que você não vai só aprender inglês, você não vai só ouvir informação, você não vai só aplicar a informação. Sabe? Você tem que criar um conjunto que permita você fazer todas essas coisas. Então, vamos lá. Então, deixa eu só voltar aqui. Beleza, então a exposição somada com a execução, somada com a extensão, será o seu nível de inglês. O seu nível de inglês é o conjunto das suas habilidades de escrita somada às habilidades de comunicação por voz. Então, é a comunicação escrita e a comunicação a verbal e a não verbal. O nível das suas habilidades em escrita são o resultado da sua capacidade não só de escrever, mas entender as informações que chegam através da leitura. E o nível das suas habilidades em comunicação por voz são o resultado da sua capacidade não só de dizer coisas, mas também da compreensão auditiva que você possui ouvindo informações em inglês. Tá muito rápido falando. Você pode pegar, você pode anotar qualquer coisa se você quiser, tá bom? Mas eu disse que é muito conteúdo, então lembre-se.
O foco aqui não é que você entenda tudo, mas que você entenda, que você saiba pelo menos melhor do que você entrou, tá bom? Mas continua ouvindo aqui, continua. Eu sei que é muita coisa, mas continua ouvindo que no final você vai, né? Enfim, continua, só continua. As informações que você cria são chamadas de transmissões. E as informações que chegam até você são chamadas absorções. As transmissões, né, acontece quando você aplica a fala, quando você digita, é tudo aquilo que sai de você. Então, quanto melhores forem as suas transmissões, mais rápido você vai aprender. Então, quanto melhor você fizer isso, a aplicação, mais rápido você vai aprender. Mais rápido você vai consolidar. Já as absorções são aquelas informações que você recebe em inglês, como áudios, leituras em inglês, tudo aquilo que chega até você na sua cabeça são as suas absorções. Então você tem transmissões, o que você coloca para fora, e absorções é o que você recebe. Então o seu nível de habilidade com a língua é o resultado da sua capacidade de lidar com novas informações. E a sua capacidade de lidar com novas informações é o resultado do seu nível de processamento, que é pessoal seu. É óbvio que cada pessoa ela possui a própria capacidade de processamento, né, na cabeça. Cada uma processa informações de uma maneira diferente. Mas isso também pode ser ajustado e aprimorado, melhorado com técnicas também. Então, a velocidade dos seus resultados será igual à aplicação da fórmula, que consiste no prazer somado com o trio expert, somado com a frequência e a intensidade que você faz isso. Bom, agora que você já conhece a fórmula, você vai aplicar ela. É óbvio que existe a melhor maneira de você aplicar essa fórmula, né? Com detalhes sobre quais são as melhores fontes de informações, falando passo a passo como funciona cada parte dessa fórmula, enfim, o que funciona, o que não funciona, o que é melhor para você, enfim, como você vai aplicar essa fórmula da melhor maneira possível. Mas você vê que é muita, muita coisa mesmo. A gente falou aqui de muita coisa. Eu nem sei se você conseguiu absorver tudo que eu falei para você aqui. Então vamos recapitular. Para você, né, a fórmula que o método para você aprender inglês em 30 dias é esse. Então, voltando lá, se você quiser anotar, você pode pegar aí uma caneta, um papel e anotar aí. Para você aprender inglês, você precisa do trio expert multiplicado pela motivação, multiplicado pela frequência e a intensidade. Tudo isso dentro de uma carga horária pessoal sua, tá bom? Então é assim que você vai aprender o inglês rápido. E lembrando, o trio expert, né, é sobre exposição, execução e extensão. Então, recapitulando. Exposição é quando você está exposto, o nome já fala, exposto ao idioma. A execução é quando você executa as coisas desse idioma. Quando você está aplicando o idioma, você não está só exposto ao idioma. E a extensão é a frequente repetição disso. Tá bom? Então, agora que, né, você já conhece a fórmula, na verdade, você vê, ela é uma fórmula com muitas, muitas coisas mesmo. Então, por mais que eu queira explicar, né, mas por mais que eu queira explicar como aplicar ela da melhor maneira possível para você, eu não consigo passar todo o conteúdo da fórmula, explicando cada detalhe dela, né, em apenas uma aula. É impossível. A gente teria que ficar aqui por dias eu passando para você como funciona cada detalhe da fórmula. Eu expliquei tudo que eu podia nesse espaço de tempo. E se você quer resolver o seu problema da melhor maneira possível, se você quer não só, sabe, aplicar essa fórmula que eu passei para você por si, mas que eu acompanhe você, né? E se você quer fazer isso da melhor maneira possível e quiser fazer isso tão bem quanto eu e os meus alunos estão fazendo agora, eu tenho uma oferta para você. Hoje você vai ter a oportunidade de dar um passo além e fazer parte da minha próxima turma English Now, que esse é o nome da fórmula, esse é o nome do método, da turma English Now, onde você vai ter acesso integral, você vai ter acesso total à forma English Now detalhada. E quem, né, enfim, vai cobrir cada detalhe ali da forma. E quem sabe você não pode ser o meu próximo aluno aí que vai conquistar sua fluência tão rápido quanto eles que estão aplicando a fórmula English Now. E tudo isso através de mais 4
aulas ao vivo como essa, onde você vai ter acesso exclusivamente, né, a mais detalhes da fórmula e como utilizar ela da melhor maneira possível, né, da melhor maneira e mais eficiente, no mesmo nível dos meus melhores alunos. Com o método explicado em uma ordem cronológica ali, prontinho para ser aplicado. E além disso, com acesso às gravações de cada uma das aulas, inclusive dessa aula aqui, e de cada uma das aulas logo após a transmissão de cada uma delas. Então você vai poder estudar as aulas depois que elas acabarem, mesmo sendo ao vivo, eu vou disponibilizar a gravação, os detalhes. Mas isso é para a turma English Now. Então serão mais de 5 horas de puro conteúdo explicando exatamente em detalhes como você vai aprender inglês exatamente, né, em 30 dias, como exatamente você vai aprender inglês em menos de 30 dias, aplicando essa fórmula junto com os meus outros alunos e a nova turma English Now. Eu me dedico aos meus alunos. E além disso, se você conseguir garantir a sua inscrição antes do fechamento na próxima turma, se você conseguir ser meu novo aluno, você ainda terá de brinde, mas esses bônus extras são muitos bônus. Então, além da fórmula detalhada, né, vamos lá os bônus. Bônus número 1. Eu não sei se você sabe, mas no inglês existem 1000 palavras que são as mais usadas, que correspondem a 75% dos diálogos em inglês. Ou seja, se você souber essas 1000 palavras, você já terá 75% do vocabulário necessário usado no inglês. Logo, você terá uma direção exata de quais palavras você deve aprender, ao invés de desperdiçar anos como eu fiz buscando, né? Ao invés de desperdiçar anos, assim como eu fiz buscando palavras aleatórias, por aí que vão ser inúteis para você. Esse bônus é o bônus número 1. O livro, 75%, as 1000 palavras que correspondem a 75% da fluência no inglês. Bônus número 2. Para que você também, né, acelere ainda mais, existem ferramentas específicas que ajudam você no inglês. Existe uma lista, né, feita por mim e os meus melhores alunos com as melhores ferramentas que mais dão resultados, as melhores ferramentas digitais gratuitas para você aprender inglês 3 vezes mais rápido já com a fórmula. Esse é o que o pessoal que aprende em 3 meses usa para aprender inglês em 1 mês. Inclusive, né, eles usam a fórmula e usam essas ferramentas. Inclusive, eu não usava antes. Mas agora eu uso no alemão, no japonês e no próprio inglês para melhorar ainda mais. Inclusive, nessas ferramentas dá para fazer amigos de diferentes nacionalidades. São ótimas ferramentas, são 100% gratuitas. Isso é um bônus. O bônus número 3, também tem o bônus número 3. Existe uma coisa que, mesmo que você seja fluente, se você não eliminar, você nunca vai soar naturalmente. E essa coisa você sabe que é o sotaque. Geralmente o brasileiro ele tem dificuldades com algumas letras do inglês, né, com algumas sílabas do inglês, como por exemplo, quando a pessoa tem que fazer, né, usar a palavra it e faz junção com a palavra was. A pessoa ela vai lá e fala it was, né? E não é assim, it was. Ela soa natural, it was. Enfim, outras dificuldades que terminam com T, por exemplo, a palavra not, que não é not. Assim como don't, não é don't. Não é don't, é done. I don't know. Ou don't, não sei porque eles falam don't, not, what, enfim. E nesse bônus, né, também tem uma palavra que o pessoal não consegue falar, que eles confundem árvore com o número 3. Árvore se fala tree. O número 3 é tree. E tem uma coisa que e isso na comunicação faz toda a diferença, tá? E é a mesma coisa que você falar, por exemplo, no português, você mudar a tonalidade, por exemplo, da palavra pouco. Se você mudar o tom para outra sílaba, você pode ter aí, né? Enfim, você pode se encrencar. Enfim, e nesse bônus você vai saber qual é o segredo para eliminar todos os sotaques, não só, mas todos os sotaques possíveis em inglês, e deixar ele limpo e cristalino. Bom, e além disso também tem um bônus número 4 para você se inscrever na próxima turma do English Now. O Guia Básico em Inglês Sólido. Aqui você vai saber quais são os fatores que fazem uma pessoa falar inglês fluente com confiança, né, com bônus, com dicas também para você passar em exames de proficiência como o TOEFL, enfim. Esse é o bônus número 4, o Guia Básico em Inglês Sólido. E tem o bônus número 5 também. Não param de bônus. Se você acha que para por aí, além de tudo isso, você também vai ter uma avaliação pessoal de conversação via Skype comigo,
com certificação oficial que você inclusive poderá usar no seu currículo profissional. E tem o bônus número 6. O bônus número 6 é que a partir do dia 4 de janeiro você vai ter mais 30 dias de acesso VIP a mim, o tempo que você quiser, 24 horas, com perguntas, né, com direito a perguntas e respostas, e eu vou acompanhar você e verificar se você está aplicando a fórmula English Now para você também conseguir ficar fluente aí em 90 dias ou até 30 dias da melhor maneira possível. Você vai ter o meu acompanhamento pessoal e feedback de saber exatamente o que você está fazendo, onde você está errando, o que você não está fazendo e o seu tempo de fluência, né? Eu vou acompanhar você para você conseguir sua fluência aí em 3 meses ou quiçá em 1 mês. E o bônus número 7, além de todos esses bônus, você também vai ganhar uma camiseta oficial vermelha, mas essa é só para os 7 primeiros novos alunos da próxima turma do English Now. A gente está abrindo a turma e os 7 primeiros que se inscreverem vão ganhar uma camiseta única, exclusiva, oficial, vermelha do English Now, que é o nosso método de aprendizado aí no pessoal que está aplicando. Então, agora que você está aí, né, você deve estar se perguntando quanto tudo isso vai custar. Bom, quanto custa para você? Quanto vale para você a sua transformação e desfrutar de uma nova vida bilíngue? Quanto vale para você elevar seu patamar na sua profissão e se destacar profissionalmente ou até mesmo ganhar dinheiro com o próprio inglês? Quanto vale para você poder viajar em paz e ser capaz de se comunicar com as pessoas livremente, conhecendo e fazendo novas amizades? Quanto vale para você finalmente ter a opção de escolha de viver com segurança e qualidade de vida para que você e sua família consigam viver em paz em um país de primeiro mundo? Quanto vale para você se conectar com informações e conhecimentos do mundo todo e se tornar uma pessoa rica de informações? Quanto vale para você falar inglês fluente sem precisar perder anos da sua vida em uma escola de idiomas que só vai ensinar gramática por 5 anos? Quanto vale para você finalmente poder compreender inglês, assistir aqueles filmes e séries que você gosta com as vozes dos atores originais que você é fã, sem aquelas traduções mal feitas e escutar a voz dos atores reais, das reais atuações? Quanto vale para você poder mostrar, né, para as outras pessoas que você aprendeu inglês com o English Now em menos de 90 dias de aplicação? Qual seria a sensação de orgulho que você teria a poder falar para as pessoas que você aprendeu inglês e ficou fluente em menos de 90 dias? Quanto vale tudo isso para você? Olha, como você viu, por muito menos que isso, né, a escola já sabe o valor do inglês, as escolas de idiomas estão cobrando 50 mil reais. Mas agora, a sua transformação com todos esses bônus e benefícios exclusivos que vão te dar a liberdade que você sempre quis, não vão custar 50 mil reais. Não vai custar 30 mil reais, não vai custar 25 mil reais, não vai custar 10 mil reais, não vai custar nem 5 mil reais. O preço para sua inscrição na próxima turma da Fórmula English Now, com tudo incluso, todos os bônus, tudo que você tem direito, tudo aquilo que vai transformar a sua vida, o preço é de R$ 2.497,90. Mas hoje, fazendo sua inscrição até o dia 25 de dezembro, né, apenas 5 dias, ou antes, né, das vagas se esgotarem, porque pode se esgotar antes disso, você vai pagar apenas R$ 12,59,12. Isso mesmo. Isso é o que muitas pessoas gastam com bebida em uma única noite no mês. Agora, eu te pergunto, se você acha que educação custa caro, experimenta a ignorância. Agora eu te pergunto também, falando sobre como você poderia usar esse dinheiro com outras coisas, né? Sendo que, enfim, isso é uma coisa que vai trazer benefício para você. Qual das suas opções te trará mais benefícios? E mais, esse preço ele serve para separar as pessoas que realmente querem uma mudança de curiosos que só querem bisbilhotar, né? E não vão aplicar a fórmula. Então é para separar as pessoas que vão aplicar a fórmula das que não vão. Então aqui esse preço é para as pessoas que vão aplicar a fórmula. Esse valor ele tem uma razão específica. Eu prezo por pessoas que realmente possuem determinação e que realmente querem estar falando inglês daqui 3 meses. Eu tenho certeza que se você é uma dessas, você sabe que o preço está ótimo.
Lembrando, em dólares, esse investimento é de apenas 15 dólares. Pra você ter noção, né, se você for para os Estados Unidos, o salário mínimo, né, se você já está para ir para os Estados Unidos e só precisa de inglês, o salário mínimo lá nos Estados Unidos, né, supondo que você vá no emprego de salário mínimo nos Estados Unidos, o salário mínimo nos Estados Unidos é de 7,25 dólares por hora. 7,25 dólares por hora. Perdão. E esses 7 dólares e 25 centavos, ele dá mais ou menos no mês, né? Na verdade, ele dá exatamente 1.160 dólares por mês. O que significa que, assim que você aplicar o método, você podendo trabalhar lá, ganhando um salário mínimo que seja, do mês inteiro que você trabalhar, o preço desse curso vai custar menos de 2 horas, de um dia só, de um mês de trabalho. Lembrando, isso é preço de, sabe, é o preço de um lanche, é o preço de uma coisa assim, de 2 horas de trabalho mesmo, assim. Mas lembrando, esse preço é uma promoção. E mais, eu assumo, além disso, além desse preço baixíssimo, eu assumo a responsabilidade dos seus resultados nas minhas costas. E se você, depois de 30 dias aplicando a fórmula, e ela não funcionar para você exatamente como eu estou dizendo para você que vai funcionar, eu devolvo o seu dinheiro. É só mandar um e-mail dizendo, professor David Assis, a fórmula não funcionou, e sem emoção eu devolvo mesmo o seu dinheiro. Como eu disse, eu prezo por resultados. E essa é a minha missão com você. E se você for meu novo aluno, você vai ter a mesma transformação dos meus alunos que também conseguiram esses resultados extraordinários e hoje estão aí desfrutando. Enfim, tem aluno que já está se relacionando com pessoa lá de fora e já está para fazer uma mudança para os Estados Unidos. Vocês viram a Mariana também. A Mariana está lá vivendo nos Estados Unidos. Enfim, o inglês ele possibilita isso. Então, eu garanto para você que você também vai fazer parte dessa seleção de pessoas. Então, a decisão está nas suas mãos. Agora você tem só 3 caminhos. Ignorar o que eu estou falando para você e fechar esse vídeo e continuar sua vida do jeito que ela está agora e continuar na mesma realidade. Ou você tem o caminho número 2. Tentar buscar todas as informações por aí sozinho, sem saber o que aprender e o que realmente faz diferença e arriscar passar 2, 3 anos ou mais sem direção. Ou, aí você pode escolher uma escola de idiomas e passar 5 anos e pagar 44 mil reais. Ou você pode clicar nesse link que eu vou deixar para você, passar o seu cartão sorrindo, porque você sabe que o preço está ótimo e o valor está alto. O valor a transformação que isso vai gerar para você é alta. Então você pode clicar no botão abaixo, passar o seu cartão sorrindo, sabendo, né? E aprender com quem já passou anos errando, já testou toda a fórmula e ganhar todos os bônus e ainda ter garantia do seu resultado 100% nas minhas costas e ter aulas exclusivas com um professor, um ex-professor do CCA, que também foi indicado a jovem embaixador pela Secretaria Municipal de São Paulo, que trabalhou como intérprete entre relações comerciais do Brasil e Alemanha e já fez tudo o que pode imaginar dentro do mundo de um bilíngue. Então, e além, né, da garantia 100% das minhas costas. Então a decisão é somente sua. Está aí nas suas mãos, você está no controle. E a escolha de transformação que você sempre sonhou, ela é 100% sua. Nesse momento, você está escrevendo a sua história no mundo. E para mim, será um grande prazer ler o seu depoimento de transformação e sucesso. Eu garanto para você que você está a um passo de escrever o seu novo futuro. Bom, e claro, para quem ainda tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem no WhatsApp, no número que está aí na tela, que eu vou ficar mais 20 minutos respondendo perguntas lá no WhatsApp, né, aqui ao vivo, sobre a próxima turma. Então, os próximos alunos, aqui, a gente vai ter perguntas e respostas. Muito. Assim que você clicar no botão, você vai para essa página aqui. Nessa página aqui, é só você confirmar todos os seus dados e fazer a sua inscrição. A plataforma ela é 100% segura, então é só você confirmar todos os seus dados que você vai receber todo o seu conteúdo por e-mail e você também pode estar em contato comigo para ficar sabendo de tudo que está acontecendo via WhatsApp, tá bom?